Fala galera, estamos aí com mais um vídeo da Trinca de 3 e hoje comentando mais uma teoria fodástica de Game of Thrones e uma das teorias que pouco nós vimos na internet, né? Então, dá o play, senta na cadeira e vamos nessa em mais um vídeo da Trinca de 3. Spoiler! E aí meu povo, aqui tá teu brother Tony Souza, Jean Félix, Gleice Félix. e vamos para mais uma teoria de Game of Thrones. E a teoria é bombástica porque começa com o seguinte: será Daenerys Targaryen a última da sua linhagem? É dito, né, que a Daenerys até agora ela é o último Targaryen vivo. Por que o último? Porque além dela... tem isso também. Mas além dela, a gente tinha antes o Mycelle, o ministro religioso lá da Patrulha da Noite. Que ele era, na verdade, tio dela, irmão do Rei Louco. Só que ele morreu já. Ele tava velho, tava cego, ele já morreu. Então a Daenerys ficou como a última da sua linhagem, teoricamente. E aí, pra terminar de fuder com a parada toda, ela não pode ter filhos. Porque ela foi amaldiçoada lá pela mulher e falou que ela não vai ter filhos mais, ela é estéril. Então ela não pode ter mais nenhum descendente. Por mais que ela tente, ela tá tentando muito, tá no seriado, mas ela não pode mais ter filhos. Então será que ela é a última dos Targaryens? Tem mais um Targaryen vivo. Pra isso vamos desde o princípio. Vamos começando pela linhagem aí, não toda dos Targaryens, que a gente não tem tempo pra tudo isso, mas começando com a linhagem, enfim, da família da Daenerys. Começamos com o pai, que é o Rei Louco, todo mundo sabe. Foi o último rei poderoso lá de Westeros. Aí tem o irmão mais velho, o Rhaegal. Rhaegar. É, Rhaegar. Todo nome bonito. Bonitinho não, viu? Rhaegar, o irmão mais velho dela. Depois e o dele... Viserion, né? Que é o irmão dela, que era doido de pedra. Vendeu a Daenerys, não foi? Prostituiu a irmã por Khal Drogo. Ele fazia terror psicológico com ela. Porque e ele eles... morreu exatamente por causa disso. E eles se intitulavam mais fodão dos Targaryens, né? Até hoje eu fico pensando, como é que ela aguentou o Khal Drogo? Não, até eu fico pensando como é que ela aguentava aquele irmão dela. Não, mas o Khal Drogo... Chama um cavalo. O problema Entendi a referência. não era, Cavalo. não era ser chato, era ser grande. E aí temos o seguinte: o Rhaegar, que era o irmão mais velho dela, o bicho foi muito foda. Ele era fodão porque o cara era muito bom em combate, ele era um dos mais poderosos guerreiros do reino, só que ele era perturbado igual o pai. E ele queria casar com uma pessoa em particular, que era a irmã do Ned. Só que, abre uma aspa bem grande aqui, os Targaryens eles tinham uma lei, que era, eles não podem misturar o sangue com nenhum outro sangue que não seja dos Targaryens. Então o que eles faziam? Eles comiam a própria irmã. Por isso que acabou, né, a linhagem. Acabou a linhagem. Imagina tanto de menino com problema, sei lá, deficiência física que nasceu por causa disso. Só que esse aqui é o engraçado, na linhagem deles não dava deficiência, eles tornavam o sangue mais forte. E ele só não casou com a Daenerys porque a Daenerys nasceu muito depois dele, ela era muito novinha. Era mais nova. Ela era bem novinha mesmo, então não dava pra poder casar os dois. Aí o pai dele abriu um parênteses gigantesco na linhagem e falou: pode escolher qualquer moça do reino. Só que ele escolheu justamente a que não podia, que era a irmã do Ned, que recusou ele. E aí ele ficou louco, igual o pai, foi lá, sequestrou ela e levou pra Torre da Alegria. Por que você acha que é o nome? Torre da Quem botou o Alegria. nome foi ele. Foi a situação. É tipo andar no Conic. Por que é Conic? Por que é setor de luzes ali? Ah, meu amigo, só a noite pra te dizer. E aí depois que ele roubou a irmã do Ned, adivinha de quem ele virou o pai? Ele é o pai do Jon Snow, gente. O Rhaegar Targaryen é o pai do Jon Snow. Ainda pode ser pai de mais gente. E ele pode ser pai de mais um, porque de acordo com a teoria recente que nós vimos, a irmã do Ned não teve só um filho, ela teve gêmeos. E a segunda filha seria a Meera, que é aquela que está ajudando o Bran na fuga. Ela seria irmã gêmea do Jon Snow. Essa é uma teoria muito vaga, não vou apostar nela. Mas que o Rhaegar é o pai do Jon Snow, isso é fato, tá? E é ele que tá na Torre da Alegria, não o Rhaegar, mas a irmã do Ned, com o próprio Jon já A lá única dentro. coisa que pode fazer essa teoria da Meera ser verdadeira
é porque ela é uma das personagens que nunca morre. Ela nunca morre. Se for prestar atenção também nos traços dela, no livro também fala que ela é alta, tem um cabelo escuro. Ela lembra muito o Jon pelos traços, questão dos traços, tá? Tô falando do que eu li no livro Se ela e quem fosse tiver uma personagem bunda, Já tinha morrido. naquelas folgas do Bran, ela já tinha morrido. Ele tinha morrido há muito tempo. Tinha morrido. Então o Rhaegar ele é o pai do Jon Snow, possivelmente pai da Mira, e ele é o irmão mais velho da Daenerys. Só que ele já é o Targaryen fora do baralho porque ele morreu. Aí no caso voltamos então para os outros, que é no caso o Viserys e a Daenerys. Só tem a Daenerys deles. Só que aí vem a grande questão. Vamos falar que foi ela que matou o próprio irmão também, né? É, porque na verdade o irmão sempre subestimou ela e sempre fala nos livros que ela sempre teve esse poder de ser imaculada pelo fogo, né? Ela fala que quando ela ia banhar, ela sempre gostava da água muito quente, tão quente que quem tocava na água tinha queimaduras de terceiro ou quarto grau. E ela só gostava da água Até assim. no começo da série mostra isso, né? Ela tomando banho numa água bem quente. Aí, eu não lembro, mas acho que alguém mexe na água e fala, tá maluco, né? Esquece pra Mostra caralho. isso mesmo, exatamente. Fala, pô, tá pelando aí, hein? A bichinha pelou mesmo. Aí, o outro, que era o irmão dela, que era o mais metidinho, era um Joffrey, por assim dizer, da vida, aí queria ser o fodão dos Targaryen. Ele se julgava o que não morreria queimado. Só que aí o Khal Drogo falou, que não morre queimado, pô, um rei merece uma coroa, todo o ouro que você pediu pela sua irmã tá aqui derretido, toma na tua cabeça. Ele morreu. Morreu. Simples, morreu. E a Daenerys, lá na hora que ela viu isso, ela não sentiu raiva, ela fala, meu irmão não é o dragão prometido. No livro ela fala sobre isso. Um dragão não morre com fogo. Meu pai me ensinou sempre isso. Que o pai dela morreu, o Rei Louco, foi morto pelo James, mas ele tentou tentou trazer de volta a vida os dragões. Aí ele inventou o fogo verde, que queima tudo até a água, o bendito do fogo. Mas voltando ao foco principal, o Rhaegar casou-se então com uma pessoa, que foi quem? A Elia Martell, que era, na verdade, irmã, né, lá do pessoal de Dorne, irmã da Víbora da Areia, que foi quem matou a Montanha, irmã do Aleijado, que estava lá em Dorne, cuidando da cidade. E é por causa dela que eles juram vingança. E nesse casamento, eles tiveram 2 filhos, que é o que pouco se comenta. Um deles é o Aegon e o outro é a Rhaenys, que quando teve a revolta do Robert na situação, que foi quando o Robert queria muito casar com a irmã do Ned, aí ele brigou, destruiu o reino inteiro porque o Rhaegar roubou ela. Na revolta do Robert, o Montanha invade o castelo e esmaga as crianças na parede, que eram bebês, recém-nascidos. Ele esmaga eles na parede e deixa lá pinchado com o nome dele. Só que aí é que vem a grande teoria. O Aegon não morreu. Então nós temos o Aranha, que ajudou o Aegon a fugir e trocou os bebês. O Aranha, pra quem não lembra, é o eunuco, tá? O carequinha que tá Lord hoje em Varys. dia, Lord Varys, que tá Lord junto Varys. com o anão Tá. Lannister, tá? Um Tyrion. Exatamente. E aí nós temos também... Assim, o Aranha, ele trocou os bebês, ele fez um plano, basicamente, para trocar os bebês e pegar o Aegon e deixar ele fugir, entendeu? O cara que levou o Aegon para fugir, depois fundou o grupo dos mercenários lá, os Dourados, tá? E criou ele até a adolescência. Basicamente foi isso, né? Exatamente isso. No caso, essas informações, pessoal, não é invenção de bate-papo ou fórum na internet. Tá nos livros. Tá nos livros, ok? Só que o seriado não colocou ainda. Então a gente acha o quê? Que esse Aegon, que é o sobrinho da Daenerys, que ela nem sonha que tá viva, vai aparecer no seriado ainda, agora no meio da temporada ou no final, pra dar aquele até na gostinho, próxima, ou na próxima É mais temporada. provável. Porque ele é um personagem extremamente importante. No livro, quem encontra e descobre a identidade dele é o anão, que tá fugindo após matar o pai, acaba nesse navio lá dos mercenários, e aí ele fica observando esse moleque o tempo todo, ele começa a olhar a cor dos olhos, o cabelo. É uma parada meio estranha, né? O cara fica te olhando, não está olhando. Seus olhos são tão Não. bonitos. Curte a lombra, tu tá de boa lá, tem um anão Te olhando, te secando. secando de cima a baixo, e você fala, o que que é? Seu olho é lindo, seu cabelo tão sedoso. Aí o moleque, para disfarçar o Aegon, ele pintava o cabelo um pouco de roxo, para tirar aquele traço característico dos Targaryens, que é o cabelo prata. Mas o anão conseguiu sacar na hora e falou, pô, tu é Targaryen, bicho. Tu tem cara de Targaryen. Tu não é Targaryen, não? Aí por fim, o capitão, que era o
pai adotivo dele fala, não, nós fugimos do Montanha matou o filho da criada, ele é o Senhor Targaryen, ele é o legítimo herdeiro do trono de Westeros. Porque se for parar pra pensar, ele é sim um legítimo herdeiro, porque a Daenerys é a irmã mais nova do rei, que era o Rhaegar, por assim dizer. Após a morte do Rei Louco, o Rhaegar ia herdar o reino. Existe assim, a primeira pessoa a herdar o trono seria o Rhaegar. Isso, que ele era o irmão mais velho. Depois seria o outro irmão mais novo. Aí seria o filho dele, o descendente dele. Ele morreu. Dito que morreu, que é no caso o Aegon. Aí como ele tá vivo, ele sim é o verdadeiro rei. Aí assim, como ele morreu, esse é o irmão mais novo. Isso. E a Daenerys era só se caso todo mundo morresse. Aí foi o que aconteceu, todo mundo morreu, ela pensa então que ela é a rainha. Mas quando descobrem que o Aegon tá vivo, aí ele é o rei de fato. Ele é o legítimo rei dos 7 reinos de Westeros. E aí o que é legal... Vai dar uma treta, né? Porque ela tem todo o poder, e aí, você acha que ele vai ter esses poderes também? Aí vem, quem viu o nosso vídeo anterior falando dos dragões, lembra da nossa teoria sobre os 3 dragões da Daenerys, o possível dragão de gelo. Então se o Jon Snow pega o dragão de gelo, e o Tyrion pega um dragão, fica faltando outro. Que no caso vai pra quem? Pro Targaryen, sangue puro, que é o Aegon. Seria dele o outro dragão. Só que aí a gente tem que esperar pra rolar essa treta, porque no livro... a parte dele termina, o anão convence ele a voltar para os 7 reinos, que ele não queria voltar, mas o anão convence. Então a parte dele no livro termina ele pegando toda a Companhia dos Dourados, que é uma das companhias mais fodas de mercenários que tem nos Reinos Livres, e falando, vamos voltar para os 7 reinos, eu vou tomar o que é meu. É assim que termina a cena dele no livro. Então a treta vai ser muito foda. E outra coisa, em que livro que acontece essa cena? Isso aí é no último livro, no 5º livro aparece isso. Ixi, então isso aí vai acontecer Próxima temporada. Nos últimos episódios já. Então pode ser que o diretor do seriado queira colocar ele nessa temporada ou na próxima. Mas eu acho que ele não vai ser um personagem que vai ser riscado e tirado à parte. Ele é muito importante para a linhagem sanguínea dele. Ele é muito importante para ficar de fora. Tanto que o pessoal de Dorne, que é a cabeça dos Lannisters e de todo mundo por causa da morte da irmã, né? Da Elia. E a morte dos sobrinhos deles, né? Que seria o Aegon e a Rhaenys. E o Aegon estando vivo, o primeiro grupo, a primeira casa grande a juntar a causa dele vai ser o pessoal de Dorne, que são os Trevors. Eles vão juntar a causa dele, porque enfim, ele é tanto herdeiro do pessoal de Dorne quanto dos Targaryens. Então viram como a treta vai ser bonita pra caramba. Bota a treta nisso. E essa teoria não tem por aí rodando. E quem acha que a gente tá falando besteira, pode checar os livros, pode começar do 4º e o 5º, porque os dois foram escritos ao mesmo tempo, tá? Um completa o outro. Então lê o 4º e o 5º livro, você vai entender melhor sobre esse personagem supostamente misterioso e que vai desbancar a Daenerys. Então a última montadinha dela em cima do dragão falando, eu sou foda, eu sou a She-Ra! Ferrou, Daenerys. Seu sobrinho tá vivo e ele tem mais direito que tu. Mas uma coisa que ele não tem mais é títulos. Aí o bicho só tem um só, que eu sou o herdeiro do trono. A Daenerys, dele é rei. A Daenerys tem todos os títulos do mundo. E mais alguns que ele nem sabe. Ainda vai ter mais, né? Até lá. A Daenerys não pode servir aquele rap, era só mais um Silva, né? Ela nunca foi só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ela vai ter, daqui a pouco vai ter o título de amolecedora de pele. A Daenerys é foda. Bom, galera, então é isso. A nossa teoria sobre Game of Thrones é que o Aegon vai aparecer nessa temporada ou na próxima, na seguinte, na 7ª, mas ele deve aparecer, que ele é um personagem muito importante para ser descartado. Se você gostou, curta, comenta, compartilha com teus amigos. Não gostou? Curta, comenta e compartilha também pra gente ganhar um dinheirinho e quem sabe melhorar a nossa produção. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva também. Se inscreva no canal. Aproveita, coloca aí nos comentários o que você achou dessa teoria, qual é a sua teoria pro que vai acontecer nos próximos episódios de Game of Thrones e acompanha sempre a Trinca de 3. Valeu! Alô!